Já os fundos de papel, também chamados de fundos de recebíveis, não investem diretamente em imóveis, assim como os fundos de tijolo, mas eles investem em dívidas atreladas ao setor imobiliário. Eles se tornam credores dessa dívida, muitas vezes através de CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, ou de LCIs, letra de crédito imobiliário, que são títulos de renda fixa que vão pagar uma taxa de juros ao fundo, muitas vezes atreladas a IPCA, IGPM ou mesmo a CDI, mais uma taxa fixa. Já em fundos de papel, a primeira dica que eu te dou é a seguinte: não compare o dividend yield de um fundo de papel com um fundo de tijolo. Se você não sabe, o dividend yield é um múltiplo que a gente usa para mensurar quanto em rendimento um fundo está pagando em relação à sua cota nos últimos 12 meses. Então, soma-se todos os rendimentos que o fundo distribuiu nos últimos 12 meses e aí a gente divide esse valor pelo valor da cota que está sendo negociada no mercado. Esse é um indicador que você precisa saber usar, porque ele pode te levar a tomar decisões erradas se você não souber avaliar o que ele está te mostrando, mas isso é papo para um outro vídeo. Por que você não deve fazer essa comparação? Nos fundos de tijolo, você recebe o rendimento todos os meses referente aos aluguéis dos ativos. Mas esses imóveis também têm valor de mercado. E como eu disse lá no começo do vídeo, bons imóveis se valorizam no mínimo pela inflação. O que acontece é que, diferente do valor das cotas que são negociadas diariamente, ninguém fica precificando um prédio, um shopping todo dia. Existe uma avaliação patrimonial que é feita anualmente por uma empresa especializada e independente que diz quanto que esses imóveis se valorizaram ou desvalorizaram. Quando o valor desse imóvel aumenta, o valor patrimonial do fundo também aumenta. E isso tende a valorizar as cotas do fundo. Então você acaba recebendo essa valorização no valor da cota. Os fundos de papel não têm essa mesma dinâmica, porque eles investem em dívidas, investindo em CRIs, por exemplo. Então, esses títulos pagam, sei lá, PCA mais 7, 8, IGPM mais 10. Então, o fundo vai receber esse repasse de inflação e vai distribuir para o cotista. Diferente do fundo de tijolo, onde essa inflação fica presa no imóvel. Ou seja, no fundo de papel, você vai receber um rendimento maior. Isso é o esperado. Mas o valor da cota não vai subir demais. Já no fundo de tijolo, o valor da cota tende a se valorizar. Porque os imóveis tendem a se valorizar. Mas o rendimento vai ser menor quando comparado aos fundos de papel. E tem mais algumas coisinhas que a gente pode olhar. Então, se o fundo investe em CRIs e LCIs, quantas são? Está bem diversificado? Lembra que o fundo está investindo em dívida. Então, quem são esses devedores? Ou seja, quem são os emissores dessa dívida? Está muito concentrado em um emissor ou está bem distribuído entre vários? Porque um emissor pode ter algum problema e não conseguir honrar com esse pagamento. E aí também é interessante saber qual é a garantia que esses emissores têm. Apesar de não ser o ideal, ninguém quer executar garantia, até porque isso pode ser caro, mas a depender da garantia, diminui um pouco o risco do título. Além disso, tem fundos que apostam mais em PCA, então vão ganhar mais se a inflação for mais alta. Tem outros que apostam mais em CDI, ganham mais com a taxa de juros subindo. E aí você vai fazendo seus aportes conforme as suas perspectivas do que pode performar melhor no cenário que você acredita ser o mais provável.